Olá, bem-vindo ao nosso segundo capítulo. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o papel do administrador. E eu quero que você fique aqui comigo para assistir. Falando sobre o papel do administrador, nós vamos ver o que Chiavenato nos conta. Ele diz que o administrador precisa saber reunir simultaneamente conceitos e ações. Diz também que, em outras palavras, juntar teoria e prática, juntar saber e o agir. E conceito sem ação não leva a nada, e que ação sem conceito é perda de tempo. Para Chiavenato, o administrador tem que ter 3 grandes habilidades, extremamente importantes, que seriam as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Vamos ver o que é a habilidade técnica de um administrador? Então vamos entender primeiro o que é habilidade. Eu fui buscar para vocês o que o dicionário diz. E ele diz que habilidade trata-se de uma aptidão para cumprir tarefas específicas. Alguns sinônimos de habilidade pode ser, aqui nós temos capacidade, nós temos talento, inteligência, podemos dizer também que é um engenho, podemos também dizer que é destreza, ou então agilidade. Tudo isso faz parte dos sinônimos de habilidade. Então, vamos lá para a nossa primeira habilidade. Nós vamos falar sobre as habilidades técnicas. Então, a habilidade técnica, ela trata do conhecimento. Então, assim, o quanto eu conheço daquilo que eu faço, né? Então, assim, se eu sou um mestre em computador, o quanto eu conheço de computador, se eu mexo com números, com matemática, o quanto eu conheço disso. Então, são coisas mais racionais, mais lógicas, mais técnicas. A gente trabalha com coisas concretas, práticas. Então, assim, é muito mais fácil, claro, nós trabalharmos com números, com coisas mais concretas, porque eles são estáticos, né? Eles são, assim, inertes, eles não opinam, não atuam na nossa decisão. Então, eles não vão contestar, não vão resistir na nossa ação, na ação do administrador, não é verdade? Já as habilidades humanas, olha que lindo, habilidades humanas, para mim é uma das maiores habilidades que um administrador tem que ter, porque a habilidade humana ela está relacionada com o trabalho com pessoas. E ele refere-se à facilidade do relacionamento interpessoal. É de suma importância o administrador saber relacionar-se com as pessoas, porque ele vai estar na linha de frente, na linha de comando de uma empresa. É uma das maiores habilidades. Envolve capacidade de comunicar, né? A capacidade de motivar, de envolver, liderar, de resolver os conflitos. Então, tanto sejam conflitos pessoais, quanto conflito de grupo, enfim, elas estão relacionadas com a interação com as pessoas. Tudo relacionado à habilidade de liderar pessoas. A gente também pode dizer que o desenvolvimento, que a cooperação dentro da equipe, né, o encorajamento da participação. Então, o administrador vai lá e ele encoraja, ele motiva. Ele tem esta habilidade e é de suma importância ter. Então, assim, colocando para o seu subordinado, para o seu colaborador, que ele não tenha medo, que ele enfrente aquela situação, não é? Então, é uma habilidade extremamente importante, saber trabalhar com as pessoas e por meio de pessoas. Nós podemos ter um dos nossos ativos, mas, assim, o ativo mais importante de uma empresa é o ser humano. E isso a gente viu lá na teoria das relações humanas. Não basta grandes salários, nós precisamos olhar, né, com compaixão, com empatia para o nosso colaborador. E essa habilidade humana do administrador é algo de suma importância. E as habilidades conceituais? O que seria essa habilidade? Está num nível
mais da alta administração. Por quê? Nós vamos ver em seguida isso. Porque envolve a visão global de uma instituição. Eu, como um gestor, como um CEO, como administrador, preciso olhar de forma holística, preciso ver o todo. Então, um administrador com habilidades conceituais, ele está apto a compreender as várias funções da organização, complementá-las entre si, né? Entender como a organização se relaciona com o seu ambiente. Então, a habilidade conceitual é uma visão ampla. Imagina uma águia, né? Ela tem a visão total da floresta. Ela não preocupa-se apenas com a árvore, ela olha para o todo. E essa é a habilidade conceitual que um administrador tem que ter, a visão do todo. Então, aqui a gente pode observar que as habilidades elas estão em determinados níveis. Quando eu tenho uma habilidade conceitual, eu estou na alta direção porque eu consigo olhar. Eu já tenho a habilidade humana, eu já tenho a habilidade técnica, então eu estou aqui no topo da minha pirâmide, né? Normalmente, nós vemos a supervisão com habilidades técnicas, nós vemos a gerência com habilidades humanas e o CEO, o administrador, com as 3 habilidades. É de suma importância. Aqui a gente pode estar desenvolvendo uma, quando a gente passa para a gerência, a gente tem que ter as 2. Agora, quando eu estou na alta direção, né, nesse nível institucional, eu já tenho que estar com uma visão, com uma habilidade conceitual bem desenvolvida. E é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, enquanto as habilidades do administrador, neste tema do capítulo 2. Eu espero você no nosso próximo tema daqui a pouco. Um abraço! Nós estamos falando hoje sobre o segundo tópico do capítulo 2 e hoje nós vamos falar sobre competências. No capítulo anterior falamos sobre habilidades e hoje vocês vão conhecer as competências de um administrador. Vamos ver? Então, para falarmos sobre competências, nós temos que saber o que é uma competência. Então vamos ver o que é? A competência, ela é um conjunto de características de um indivíduo, da pessoa, e que ajuda a realizar as suas funções, né, no âmbito laboral. Então, um elemento de diferenciação que as empresas normalmente procuram são pessoas que tenham competências profissionais, né? E estas já bastante bem desenvolvidas. Então, abaixo, algumas das competências que o administrador precisa ter. Eu vou colocar uma citação de Chiavenato primeiro, porque Chiavenato, ele diz que competências são qualidades que o administrador tem para analisar situação e apresentar soluções, decidir, resolver problemas, gerar valores, né? Esse é o seu maior patrimônio. Então, sua maior riqueza é o seu capital intelectual. É importante que o administrador desenvolva competências duráveis. Então, Chiavenato conta pra gente que um administrador precisa ter competências duráveis. Vamos ver que competência durável é essa ou quais essas competências duráveis? Uma dessas competências duráveis para Chiavenato é o conhecimento. Então, assim, são todas as informações, conceitos, ideias que o administrador possui com relação, né, à sua especialidade. Então, eu posso ser um administrador com especialidade em finanças, eu posso ser um administrador com especialidade em contabilidade, enfim, podemos afirmar que todo momento existe mudança do conhecimento. O conhecimento ele não é estático, ele vai mudando. Nós temos a oportunidade de aprimorar o nosso conhecimento sempre. Então, por isso é importante que o administrador se atualize sempre. O administrador ele não pode simplesmente formar-se e deixar de lado isso.
a importância dele se atualizar é muito grande. Ele precisa ler, se reciclar, né? Para não se tornar obsoleto. O mundo da administração ele é muito rico, né? E ele muda a cada momento. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Então, ele não pode se tornar ultrapassado, é preciso saber utilizar e aplicar o seu conhecimento. Para tanto, uma outra competência precisa ser adicionada, que é a habilidade. Nós falamos de habilidades agora há pouco, mas nós estamos falando da habilidade agora dentro de uma competência durável. Vamos ver. Habilidade é a capacidade que o administrador tem para pôr o seu conhecimento em ação. Então, ele transforma a teoria em prática. Isso é que é ter habilidade. Então, ele soluciona problema, ele conduz o negócio da empresa. O conhecimento por si só não basta. Ele realmente não vai fazer nada se você não tiver o quê? A ação. Né? Você precisa ver esta habilidade em ação, em conceitos, né? Visualizar as oportunidades que tem. Então, nós já falamos de conhecimento e habilidade como competências duráveis. Vamos ver mais uma? O administrador, ele precisa ter a competência do julgamento. Essa também é uma competência durável. Uma competência completa a outra sempre. Elas não são solitárias. Então, não basta você ter conhecimento e não basta você ter habilidade. Você também precisa ter a capacidade de analisar, de avaliar, de ter a situação com clareza. Né? Como é que eu defino uma coisa se eu não tenho a capacidade de julgar aquilo que eu estou vendo? Ter criticidade naquilo que eu vou fazer. Isso é de suma importância. Então, ponderar e definir prioridades. Essa é a competência do julgamento de um administrador. E um administrador, além disso, precisa ter o quê? Ele precisa ter atitude. É de suma importância que ele tenha este comportamento. Diante de qualquer situação que ele venha a enfrentar, ele precisa ter atitude. Então, em seu dia a dia, né, o que é uma atitude? É um estilo de fazer acontecer. Né? Então, assim, eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema, eu preciso ter uma atitude frente a esta situação. Então, na verdade, a atitude é o que transforma o administrador, né, e impede que ele pare diante de dificuldades. Então, se você, diante de uma situação, não tiver uma atitude positiva frente a ela, você certamente está fadado ao insucesso. O administrador precisa ter conhecimento, habilidade, julgamento e atitude. Essas são as competências de um administrador. Então, o conhecimento significa saber. Eu conheço, eu sei. Habilidade é o saber fazer. O julgamento é o saber analisar. E a atitude é saber fazer acontecer. Pode ter certeza que com essas 4 competências você será o melhor administrador e o melhor gestor. Nós vamos finalizar o nosso capítulo 2 com um item sobre pensamento sistêmico. Já vimos sobre habilidades, já vimos sobre competências, agora vamos falar de pensamento sistêmico. E o que é pensamento sistêmico? Pensamento sistêmico, veja essa figura, né? Então, tem uma série de coisas aqui nesse pensamento e nós precisamos ter a capacidade de olhar, né, e desenvolver o poder de avaliar situações e propor solução para as partes envolvidas. Pensamento sistêmico é, na verdade, a visão do todo, né? É como a gente estava vendo lá as competências, as habilidades, aquela habilidade conceitual. Habilidade conceitual, pensamentos sistêmicos estão exatamente na mesma linha. Então, dessa forma, o termo, ele não lida com a pessoa na parte individual, mas também com o seu contexto, com as relações que existem.
O pensamento sistêmico ele pode ser desenvolvido tanto no âmbito pessoal quanto na parte profissional. No ambiente organizacional, o que a gente pode observar, né? Que a empresa também é um sistema. Então, no sistema, que é uma empresa, nós temos vários departamentos. E é isso que o pensamento sistêmico do administrador vai fazer. Ele vai ver diferentes departamentos, os equipamentos, as funções e atividades dos colaboradores que integram entre si e que estão interligados. Um sistema, ele faz um elo, né? Então, assim, administrar é olhar para o todo e além de ver a parte, porque eu tenho que entender que a minha empresa tem uma departamentalização, tem os setores, tem as pessoas e isso faz parte do nosso pensamento sistêmico. É olhar o todo de maneira muito suave para que a gente possa fazer a integração e a interligação, né, a interface desses setores, das pessoas, dos departamentos, dos materiais não só humanos, né, quanto os materiais didáticos que a gente precisa, o computador, o setor, a pessoa, enfim, é pensar de forma ampla. O pensamento sistêmico do profissional que administra uma empresa tem como objetivo fazer com que as diferentes relações presentes no ambiente contribuam entre si, ao invés de criar conflitos. Então, ainda hoje, nas empresas tem o quê? Muitos setores, departamentos que normalmente têm objetivos e são traçados de forma isolada. De forma também desconectada, assim os resultados não são tão eficientes. Existe a necessidade da implantação desse pensamento sistêmico nos processos para obtenção de maiores resultados e maiores ganhos. Então, na verdade, enxergar a empresa como um todo é um dos principais pontos que tornam o pensamento sistêmico algo primordial nessas empresas, né? Parece até redundante o que a gente está falando, mas é exatamente isso mesmo. É para fixar como é que eu tenho um pensamento sistêmico, como é que eu, enquanto administrador, vou olhar para essa minha empresa, né? E vou fazer com que eu consiga ajudar os demais profissionais a verem da mesma forma que eu. Então, assim, desenvolvendo essa habilidade do pensamento sistêmico, o profissional poderá compreender o quê? Todas as necessidades da sua empresa, identificando os pontos fortes, os pontos a serem melhorados, né? Auxiliando na elaboração das estratégias dessa empresa e que elas sejam as mais assertivas possíveis e que irão beneficiar a empresa no negócio de forma geral. Então, aqui eu termino sobre pensamento sistêmico e terminamos o nosso capítulo 2. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou amando estar aqui com vocês. E é muito importante eu conseguir passar a mensagem da importância do administrador para vocês que serão futuros gestores. Até o capítulo 3.